Senhor presidente, sobre pena de omissão histórica, porque vale muito o que se fala da tribuna do Parlamento Brasileiro. E nós não poderíamos passar esta semana, como líder da minoria desta casa, no ano de 2019, não registrarmos aqui a nossa opinião no momento de uma crise democrática brasileira, sem falar do que consideramos grave e as nossas iniciativas. Começo aqui elogiando o posicionamento político do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de vários líderes do centro da casa, de várias representações da sociedade brasileira, de todos os líderes da oposição, sobre o pronunciamento, grave pronunciamento, dramático pronunciamento, violador da Constituição, agressivo à história do Brasil, do deputado Eduardo Bolsonaro, quando repõe para o Brasil a possibilidade, para combater a esquerda e as manifestações populares, a possibilidade de uma reedição do ato institucional número 5. Quero dizer que essa não é uma fala menor. Não é uma fala que nós possamos considerar como algo natural. Como uma fala que possa ser proferida por um agente público, por um parlamentar. Só quem não conhece a história do Brasil, quem não sabe o que foi a ditadura militar no Brasil, as consequências do ato institucional número 5, e quem não leu a Constituição brasileira, pode considerar que isso não foi quebra do decoro parlamentar. A liberdade de opinião não pode ser para qualquer opinião. E afirmo com toda a convicção que a liberdade de opinião tem um limite, que é a Constituição brasileira. A liberdade de opinião não pode atentar contra a vida, não pode atentar contra o Estado Democrático de Direito, não pode atentar contra os pilares básicos daquilo que está escrito nos artigos fundamentais da Constituição brasileira. Nós não podemos aceitar, como ninguém da sociedade brasileira aceitou ou aceita, o que disse o deputado Eduardo Bolsonaro. E não adianta pedir desculpa, porque todo mundo sabe o que pensa, o significado da sua intervenção, que é gravíssima. E por isso, partidos como a Rede, o PSOL, o PT e o PCdoB entraram no Conselho de Ética, representaram por quebra de decoro parlamentar. E este parlamento não será digno deste nome se não tomar uma atitude clara e absolutamente contundente em relação a essa atitude deste deputado. Nós estamos chamados a darmos uma resposta a essa atitude, porque a democracia brasileira precisa estar segura de que há um parlamento que preserva, que constrói, que assegura os pilares democráticos brasileiros. Nós estamos eleitos aqui, porque muitos perderam a sua vida para que esse parlamento permanecesse aberto. 149 mandatos foram cassados durante o ato institucional número 5. Este parlamento foi fechado. Liberdade de imprensa, liberdade das artes, habeas corpus, cassação de pessoas do Poder Judiciário. Portanto, isso não é simples, principalmente no momento em que a sua família e o próprio presidente da República é investigado por associação ao crime, ao banditismo e ao próprio assassinato da vereadora Marielle Franco. Quero também dizer que, junto à gravidade da democracia brasileira, há uma gravidade também da tentativa de anular o Estado brasileiro. Esse Estado construído com tanto suor. Este pacote que chega ao Congresso Nacional, poderemos chamar das PECs da agiotagem. Vai ficando claro cada vez mais para nós que esse governo, para além de representar o autoritarismo,
representa cada vez mais a banca, representa cada vez mais o sistema financeiro, representa cada vez mais aqueles que mais ganham nesse país. Essas PECs, para além de todas as inconstitucionalidades, para além de ferir cláusulas pétreas, para além de desmontar direitos fundamentais da saúde e da educação, para além de invadir o Pacto Federativo, os entes da federação, a destruição de direitos de trabalhadores do serviço público que não são servidores do governo. Essa PEC destrói vinculações de recursos de políticas universais fundamentais, como saúde e educação, anula o PPA, congela constitucionalmente o salário mínimo, isso não existe no planeta, por 2 anos. Essa PEC acaba com o FAT, descapitaliza o BNDES. Essa PEC acaba com o Fundo de Ciência e Tecnologia, acaba com todos os fundos construídos para a construção de políticas públicas em nome de quê? De dar dinheiro para a dívida pública. Isso está escrito, isso é nominal, nós não podemos permitir, até porque a reforma que nós precisamos no Brasil é a reforma tributária. Esse é o instrumento de combate à desigualdade que é a marca hoje da realidade do Brasil. A desigualdade que só aumenta, que aumenta o dinheiro dos mais ricos e aumenta a pobreza de quem é mais pobre. 54,8 milhões de brasileiros estão abaixo do limite de pobreza. E o combate à desigualdade, um dos grandes instrumentos é a reforma tributária. Deputado Rodrigo Maia, essa é a reforma que tem que vir para a pauta. Esse pacote não pode vir à pauta, mas é a reforma tributária progressiva sobre os mais ricos, sobre patrimônio e grandes heranças. Essa é a nossa pauta, a outra nós vamos obstruir. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente. Deputado Macris. Senhor presidente, senhores deputados, não faz muito tempo nós vimos uma cena neste país